Muitos pais, desde os primeiros passos dos filhos, criam o hábito de deixá-los dormir em sua cama. Uns por se sentirem mais tranquilos, tendo a criança o mais perto possível, e outros pelo simples fato de quererem curtir o bebê 24 horas por dia. Mas será que isso é bom? Até que ponto criar esse vínculo é saudável para a família? Para falar um pouco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Sandra Samaritano. Muito boa tarde, Sandra. Boa tarde. Bem-vinda aqui novamente ao nosso programa. Obrigada e eu agradeço o convite. É saudável o hábito de deixar os filhos dormirem na cama dos pais? Veja, saudável não é mesmo. O que é muito confortável para os pais é essa questão de ter o seu filho ao seu lado, o aconchego. Agora, saudável emocionalmente, inclusive fisicamente, também não é. Até porque é apertado. Isso que eu ia falar, até porque ninguém acaba dormindo muito bem, né? Agora, doutora, tem alguma idade assim onde você deve botar esse limite? Quer dizer, olha, até bem bebezinho, tudo bem e tal, mas chega um momento que não dá mais para dormir? Veja, existem algumas considerações para esse aspecto, né? Mas desde bebê, por que não o bebê não pode dormir no seu berço, no seu espaço, no seu quarto? O problema não é a criança, o problema é com o adulto, o problema está nos pais, né? Que muitas vezes, para preencher algumas lacunas, ou seja, os pais, por exemplo, atualmente, trabalham horas fora, pouco, às vezes, estão com seus filhos. Então, para preencher, né, este buraco, vamos dizer assim, emocionalmente, o pai, a mãe, traz o seu filho para dormir com eles. Mas o problema não está na criança. A criança pode sim, desde bebê, estar no seu quarto, estar no seu berço, sem nenhum conflito. Ô, Sandra, esse hábito de deixar os filhos dormirem na cama dos pais pode trazer algum problema de desenvolvimento psicológico para os filhos? Pode, né? Porque o que nós estamos falando é assim, funciona da seguinte forma. Os pais trazendo este bebê para o aconchego dele, para perto dele, é muito parecido com a superproteção, né? Os pais estão super protegendo este bebê, inclusive para que esta criança não acorde à noite, não tenha sonhos, como se o pai e a mãe pudesse controlar, poder, né? Ter este poder em relação a essa questão. Então, causa sim, né? Eu leio alguns artigos de psicólogos, psicoterapeutas ou neuropsicólogos também, que colocam a questão da insegurança, né? Será que os filhos dormindo com os pais causa insegurança? Causa sim, né? Porque a criança desde cedo aprende a ter os seus pais ao seu redor para protegê-lo, seja do que for. E que às vezes eu acho que é uma insegurança dos pais que acaba passando para a criança, né? Pois então, seja bem-vinda essa sua colocação, né? Porque papais, mamães, o bebê acabou de nascer, né? Cabe a nós, enquanto adultos, poder oferecer-lhe o que há de melhor. E eu adoro muito, né? Para mim, o bom pai, a boa mãe, né? É como uma arte, mas é a arte de se tornar desnecessário para o filho. E ele não precisa trazer este filho para dormir junto com ele. Ô Sandra, quando é bebê é até perigoso, né? Deixar o filho dormindo na cama junto com a mãe. Pois então, eu tenho muitos encaminhamentos de pediatra. E os pediatras colocam essa questão muito ruim para o próprio desenvolvimento físico. Mas aí, doutora Sandra, já deixou, já errou, já ficou, a criança está com, sei lá, 2 anos, né? Já está dormindo sempre no meio do casal e tal. Como é que faz para mudar isso, fazer essa transição sem traumatizar a criança? Veja, passo a passo, né? É um treino. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eu digo que eu faço coaching de treinamento para que essas mamães, né, retirem seu filho da sua cama, passo a passo. Passo a passo é o quê, né? Criança vai chorar, criança vai pedir, vai colocá-lo no berço, na sua cama, mas é devagar. Vai chorar, vai fazer birra, né? Vai, mas o adulto precisa suportar essas questões. Não sentir-se culpado porque já fez, não é isso, né? Mas precisa acompanhar esta nova fase.
Leve seu filho para o quarto, sente ao lado numa cadeira, né? Deite algumas vezes e tudo muito passo a passo. Conte histórias, né? Conta, que é importantíssimo. Justamente esse hábito também de fazer a criança dormir sempre ao lado dela, deitando ao lado dela. Você acha que é saudável também? Veja, eu acho que pode ser saudável durante um período, mas não pela eternidade. Conheço crianças com 10 anos, né, que mamãe ainda vai fazê-lo ou fazê-la dormir. E isto não é nem um pouquinho saudável. Agora, tem aquela criança que já se acostumou, faz birra, como a gente falou e tal. Você acha saudável que o pai ou a mãe vá para o quarto, conte histórias, fique lá até ela dormir? Ou isso também está errado? Não, eu acho que deve, né? Porque essa criança precisa saber, né, que ela está num período em que um novo hábito vai entrar na sua vida. Então, mas os pais, o pai, a mãe precisa contar isso para essa criança, né? Porque muitas vezes no dia a dia essa mãe coloca este filho no quarto, não sabe, não conta porque o que está acontecendo. Então, por gentileza, e uma coisa que eu gostaria que ficasse bem clara. A verdade sempre funciona, né? Sempre. Informação, né? Seja bebê, o bebê não entende, não é verdade. O bebê entende sim e é muito importante o diálogo. E um cuidado, né? Não quero entrar em outra questão, mas em relação ao casal, né? Muitas vezes o casal não percebe que utiliza deste filho para encobrir dificuldades conjugais. Pois é, isso que eu ia perguntar também. Uma criança dormindo na cama, é quase impossível não atrapalhar o relacionamento dos pais. Às vezes também usa a criança nesse sentido. Pois então, isso é muito comum, né? Eu tenho um caso que eu já contei algumas vezes, eu atendi um casal, né? E este casal, por conta de uma filha nova no relacionamento, retirou as portas da casa. E eu perguntei, mas as portas? Porque assim ela não pega o dedinho, entendeu? Ela vai se sentir segura porque ela pode entrar em nosso quarto a hora que ela quiser. Isso, me desculpe. É o contrário. É muito ao contrário. É para esconder desta filha a grande dificuldade que está acontecendo dentro do casamento. Achei uma coisa importantíssima que você falou aí, quer dizer, o criar, a arte de criar é justamente preparar a criança para o mundo e para se desprender dos pais, né? Exatamente. Que é a grande dificuldade que as pessoas têm. É a grande dificuldade, mas os filhos não são para nós, né, Lobão? Os filhos não são para nós. Né? Nós os criamos para a vida. Então, é a arte de se tornar desnecessário. E é verdade. Porque quanto mais o meu filho criar independência, melhor ele vai enfrentar o mundo. Que é doloroso para assumir para você mesmo que você não é necessário, né? Claro que é doloroso. Por isso a importância também de dizer não, né? Para que os filhos não fiquem mimados e achem que podem tudo. Pois então, o dizer não é tão difícil, né? A dificuldade em relação ao dizer não é que o adulto, não sei porquê, aprendeu em algum lugar que não é muito parecido com desamor. E não é. Dizer não é só para colocar limite naquele espaço, naquele comportamento, né? Então, é muito importante essa questão. Doutora, e até que ponto também que pode influenciar de um jeito ruim a criança, no sentido sexual, essa coisa de dormir junto com os pais? A minha postura profissional, a minha opinião, é que é ruim em todos os aspectos. Claro. Inclusive nessa questão do sexual, né? Por quê? Porque a criança dormindo no meio dos pais, ela tem uma mãe, uma mulher, ela tem um pai, um homem ao seu lado e só. Aí essa criança tem todo o seu desenvolvimento sexual, que vai aprender o quê? Que não sabe muito bem para que serve tudo aquilo. Porque se eu tenho um pai e uma mãe, que eu nasci, né? E que eu vivo dormindo no meio deles, qual a informação que eu recebo? Quais as possíveis dificuldades que vão poder existir relacionadas ao meu desenvolvimento sexual no futuro? Claro, ô Sandra, aí você disse aí, né, que às vezes a criança tem pesadelos e aí acaba dormindo no quarto dela, tudo direitinho, só que aí no meio da noite tem um pesadelo, começa a gritar e vai para a cama dos pais. Qual é a sua orientação nesse momento? Nesse momento eu digo o seguinte, acolha
esta ou este seu filho, não tem importância, mas necessariamente não precisa colocá-lo para dormir no meio de você e seu marido, né? Então você pode, eu vejo sempre duas saídas para essa questão. Acolha a criança naquele momento, converse, afague, pergunte o que aconteceu. A criança vai dizer, sonhei, vi monstros. Não negue aquilo que a criança está contando, em hipótese alguma. Se for no quarto, né, do seu filho, a mesma coisa. O que aconteceu? Com o que você estava sonhando? E conte. Por quê? O mundo imaginário da criança tem sim monstros. A criança tem sim pesadelos. Tem uma série de questões. E a verdade dela. Então eu sempre oriento aos pais que não neguem para aquela criança aquele sonho, aquele pesadelo, aquela dificuldade. Doutora, e acho que para encerrar, e a questão da luz? Porque fala assim, você fica no seu quartinho, mas a luz vai ficar acesa e não sei o que, quer dizer... E não é assim, né? Quer dizer, para dormir tem que estar com a luz apagada. Como é que faz, né? Eu não sei nem se luz apagada. Mas esse problema, o que eu percebo é que é do adulto. Né? O adulto, ou na sua infância, ou no decorrer do seu desenvolvimento, teve algumas dificuldades com o escuro. Né? Então, a luz para ele é um ponto fundamental. Para a criança, para o seu filho, pergunte. Né? Você fica melhor com a luz do quarto, do abajur aceso, apagado? O que você acha? Se a criança não souber, você pode definir, mas diga que a luz vai ficar acesa porque você acha melhor, a luz vai ficar apagada porque você acha melhor. Deixe seu filho ou sua filha ter a sua opinião. Importante. Obrigado, viu, doutora? Volte muitas vezes. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta, ó. Em instantes, uma sexóloga fala por que o livro 50 Tons de Cinza vem mudando o comportamento das mulheres.